Graças e paz, irmãos. Glorifico a Deus pela vida de todos aqui presentes e essa oportunidade que nós temos de meditar nas Sagradas Escrituras. Que o Espírito Santo fale conosco, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Judas, tá bom? Penúltimo livro da Bíblia, Judas. Nós vamos ler o verso 17 ao verso 23. Judas, antes de Apocalipse, tá bom? É a Epístola de Judas. Convido você a abrir e acompanhar comigo esta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Que culto agradável, Pai. Sentimos a Tua presença, Pai. Temos convicção que o Senhor está entre nós, Pai. Continua manifestando a Tua glória, falando ao nosso coração, nos dando entendimento, Espírito Santo, abrindo os nossos olhos, Senhor. E assim, Deus, possamos reconhecer, Pai, e ouvir a Tua voz para a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Creio que muitos irmãos aqui já leram o livro de Judas, bem curtinho. Ele tem um rico ensinamento. Primeiro, Judas, ele escreve aqui contra a apostasia, ou seja, alguns irmãos na igreja estavam negando a fé, estavam desanimando. E o que acontece? Judas aqui, ele escreve para mostrar quem são os falsos mestres, assim como também encorajar a igreja a permanecer firme no Senhor e reconhecer quem são aqueles que estão pregando, falando heresias. Se prestarmos atenção no verso 3, a igreja está com a Bíblia aberta, em Judas capítulo 13, ele diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Veja só o perfil desse homem no verso 12. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelida pelo vento, árvore de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancada pela raiz. Então veja que Judas, ele está aqui preocupado com a fé da igreja, porque homens estão desviando-se da doutrina do que Jesus Cristo ensinou. E esse tema, ele é importante nos dias de hoje. Aí você pode estar em dúvida: pastor, quem é Judas? Quem foi esse Judas? Esse Judas, aqui segundo o relato histórico, ele é o irmão do Senhor Jesus Cristo.
como também ele também é irmão de Tiago, que escreveu a epístola de Tiago. Esse é Judas, e ele escreveu essa carta em 67 depois de Cristo, alertando contra a apostasia. E eu quero ver com os irmãos 3 deveres de nós cristãos para combater a apostasia, a negar a fé. Provavelmente você conhece alguém frio na fé. Esse tema não é distante, nem de mim, nem de você. Você conhece alguém que está cada vez mais distante da igreja, distante do convívio, distante de cultos, distante do relacionamento com os irmãos. Eu não vou pedir para você levantar as mãos, mas eu tenho quase certeza que a maioria da igreja conhece alguém que andava bem, mas depois parece que esfriou completamente. Alguns negam a fé, outros negam a fé pela atitude que têm, embora digam que tem Deus no coração. Precisamos vigiar. Hoje nós estamos aqui no culto de oração. Outros também estiveram, mas hoje não conseguem mais vir, nem entrar na porta, não só da IEBT, de qualquer igreja. Então, primeiro, qual é o primeiro dever do crente em tempos de apostasia? A igreja pode ler comigo qual é o primeiro dever? O primeiro dever é identificar os que zombam da igreja. Espera aí, eles vão passar aqui, vamos ver. Isso. Vamos ler, igreja, qual é o primeiro dever? Por isso que no verso 17 ele diz: mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores. Nos últimos tempos haverá o quê? Zombadores. A internet está cheia de zombadores? Muito, muito. Ah não, pastor, o pessoal não quer saber de tema religioso na internet não. Isso é mentira ou verdade? O pessoal quer saber e falam da igreja, falam de pastores, falam da sua fé, falam muitas coisas, estão zombando de Deus. E Jesus alertou isso. Então Judas é um servo de Deus que ama a igreja de Cristo e procura zelar por ela. Por isso que ele está demonstrando aquela igreja a ficar com os olhos bem abertos. E Judas adverte sobre o falso mestre e como reconhecê-lo. E eu quero que você preste atenção nisso. Como reconhecer os falsos mestres? Primeira coisa é não esquecer os ensinos de Cristo. Nós não podemos esquecer o que Jesus falou. E ele fala isso no verso 17. Lembre-se das palavras dos apóstolos, que essas palavras foram ensinadas por Jesus. Jesus, ele havia alertado sobre os falsos mestres. Em Mateus capítulo 7, o verso 15 e 16 diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Eu quero perguntar à igreja: você já reconheceu um falso profeta? Quem já reconheceu um falso profeta, levanta a mão. Alguns irmãos. Você acredita que falsos profetas existem? Quem acredita, levanta a mão. Isso, existem. A internet está cheia. Na pandemia foi verdadeiramente uma epidemia de vários falsos profetas. E eles se apresentam das mais variadas formas. E Jesus alertou sobre isso. E em Mateus capítulo 24, verso 11 diz: Jesus alertando aos seus discípulos: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Às vezes eu me pergunto, como é que aquela igreja está lotada? Como? Se o culto é 6 da manhã, está lotada. Se o culto é 10 da manhã, está lotada. Se o culto é 13 horas, está lotada. 7 horas, está lotada. Como? E a pessoa só não vende a alma.
Como explicar isso? Igrejas que prometem, pastores, profetas, que vão resolver todos os seus problemas. E onde está isso dentro do Evangelho? Mas o povo está à procura de soluções fáceis. Olha, ali tem um profeta, você já fica animado. Eu vou lá porque eu quero ouvir o que Deus vai falar sobre, o que Deus tem a falar sobre mim. Então veja, irmãos, precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Precisamos não esquecer dos ensinos de Jesus Cristo. Segundo ponto, observar o caráter dos falsos mestres. Os irmãos viram um vídeo que viralizou nos últimos 24 horas, acho que 24 a 48 horas, não foi? Os irmãos viram esse vídeo? Os irmãos viram. E muitas pessoas zombando, aproveitando aquela situação. Infelizmente, um líder religioso se vestiu, não sei se o pastor ouviu, de um garoto de programa. Irmãos, veja que esse assunto de Judas é um assunto ainda bastante atual. E ele diz que precisamos observar o caráter dos falsos mestres, zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. Eles dizem a vocês no verso 18, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. O caráter, quando ele fala ímpias paixões, está se relacionando ao caráter, à imoralidade. Infelizmente, isso existe hoje. E Judas estava ciente que esses falsos mestres estavam infiltrados entre os crentes para atacar os apóstolos de Cristo. A doutrina, os ensinamentos de Jesus. Esses homens, eles têm um caráter maligno. Eles zombam de Deus, da sua palavra, do seu povo. Pregam sobre tudo, menos a palavra do Senhor. Ridicularizam a fé, vivem em pecado e promovem imoralidade. Infelizmente, irmãos, estamos vivendo, se você tem acesso a redes sociais, o algoritmo das redes sociais aparece muitos falsos profetas, zombando, dançando, falando em línguas e tantas outras coisas, irmãos. E muitos acham bonito aquilo, memes disso, zombando de Deus. Precisamos estar atentos. Terceira coisa que Judas, ele nos fala, analisar sua conduta. Veja um falso profeta, veja um falso crente, o que ele faz. Ele promove divisões, segue os seus próprios instintos e não tem o espírito. Está no verso 19. São estes que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o espírito. E Jonas aponta aqui 3 características que identificam esses falsos mestres. Primeiro, causam divisões. Vivemos um tempo de muitas igrejas rachando, muitas igrejas se dividindo. Esses líderes semeiam discórdia na igreja. Outra característica, são arrogantes, rejeitam a autoridade bíblica, rejeitam a autoridade do líder. Outra característica que Judas diz, são espiritualmente mortos. O que isso significa? Não tem comunhão com Deus. E esse perfil existe também nos dias atuais. E eu tenho uma pergunta para a igreja, tenho uma pergunta para você nessa noite. O que nos leva, o que leva um crente a apostatar da fé? O que leva um crente a apostatar da fé? Apostatar é negar a fé, esfriar na fé. O que leva? Sabe o que leva? A exposição de doutrinas contrárias ao cristianismo. Ouve palavras, ficam encantados com ateus, materialistas, agnósticos, bebe de sabedoria e filosofia mundana. Isso é uma porta aberta para você esfriar sua fé. E muitos estão bebendo desses influenciadores. Busca a própria justificação através da obra e não pela graça. Tem amor ao dinheiro, a cobiça, a influência de falsos mestres e doutrinas errôneas, a adoção de filosofias mundanas em detrimento da fé. Alguns que aparentavam ser crentes podem nunca ter tido uma fé genuína.
e que a apostasia pode envolver uma mudança gradual de crença ao longo do tempo. E isso acontece, irmãos. Pode acontecer dentro do nosso lar, na nossa família. Precisamos estar atentos. E como reagir a isso? Conhecer profundamente as Escrituras. Rejeitar qualquer ensino contrário à Bíblia. Defender a sã doutrina com firmeza e com amor. Hoje, heresias entram pelos meios digitais. Igrejas inclusivas, muitas igrejas inclusivas. Muitas igrejas, perto da gente e longe da gente, sendo notória pela mídia, distorcem o evangelho, falsos mestres, vendendo a palavra de Deus. Tem tantos aí, irmãos, tem tantos. Então, o primeiro erro, a primeira coisa, o nosso dever é identificar o erro, e o segundo é nos fortalecer na verdade. E essa verdade é Cristo. Então, qual é o nosso segundo dever? O nosso primeiro dever, nós vimos que é identificar os que zombam da igreja. E primeiro nós precisamos conhecer o ensino de Cristo, o caráter e o que eles ensinam. Em segundo, nosso dever é permanecer no amor de Deus. Veja o verso 20, o que Judas fala. Ele diz: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Judas está preocupado com a caminhada espiritual dos seus irmãos, e aqui ele está falando isso, revelando isso, diante de quê? Dos falsos ensinos. E agora não mais alertando sobre os apóstatas. Ele se dirige agora aos irmãos com carinho. Ele chama de quê? De amados. E ele chama para esses irmãos cultivarem as virtudes cristãs. Porque essas virtudes irão fortalecê-los diante das ameaças dos falsos mestres. E a primeira coisa que ele fala é: edificar-se na fé santíssima. Está no verso 20, a parte A. Edificar-se na fé santíssima. É isso que nós estamos fazendo nessa noite, irmãos. É isso que nós estamos fazendo. Será que às vezes é necessário a gente se arrepiar, o jogo de luz e tantas outras coisas? Precisamos crer que Deus está entre nós. Precisamos saber que tem falsos mestres. Eles estão infiltrados por aí. E precisamos permanecer no amor de Deus e edificar nossa fé. Veja o que diz no verso 13, eu já li para os irmãos: senti que era necessário corresponder-me a vocês para exortá-los à luta pela fé, uma vez por todas que foi entregue aos santos. A vida do crente está fundamentada nesta fé. O apóstolo Paulo diz, em Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Então o fundamento do crente está em Cristo, está na sua palavra, irmãos. A fé cristã tem um fundamento imutável: Cristo e os apóstolos. Atos 2:42, se a gente prestar atenção, como vivia a igreja primitiva. Eles viviam na doutrina de quem? Dos apóstolos, orando, partilhando o pão. Então é isso que a Bíblia nos ensina, a edificar essa fé santíssima, porque tem uma fé que não é santa não, é uma fé imoral, é uma fé cheia de pecado, é uma fé cheia de imagem, de máscara. E ele não, uma fé pura, essa fé está em Jesus Cristo. Mas outra coisa, irmão, também ele diz: orar no Espírito. Orar no Espírito. Ele fala isso no verso 20, na parte B. E o que é orar no Espírito? Essa dependência de Deus. A oração nos guarda do engano e fortalece a nossa comunhão com Deus. Mas tem outro ponto que ele diz, destrinchando cada versículo: é manter-se fiel a Jesus, esperando a sua vinda. Precisamos nisso. No verso 21 ele diz: mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Judas dá uma ordem aos crentes, dizendo que é necessário eles guardarem-se no amor de Deus. Só neste amor o crente está seguro, pois está debaixo da misericórdia de Jesus. Neste lugar ele está preservado dos ataques dos zombadores.
e de entregar-se a uma vida imoral. É isso que diz a palavra do Senhor. É viver na certeza da misericórdia de Deus. E Ele diz, quando essa misericórdia manifestar na volta do Senhor Jesus Cristo. E como permanecer no amor de Deus? Como permanecer? Ficar em casa. Quem pode vir à igreja? É permanecer no amor de Deus? É não, né? Então, como permanecer no amor de Deus? Primeiro é santificar-se. E o que é santificar-se? É afastar do pecado. É afastar do pecado. Segundo, viver em unidade, evitar contendas, buscar comunhão com a igreja. Terceiro, estudar a Bíblia, alimentar-se da verdade. Hoje nós vamos ler Atos quanto? Quem já leu? 24. Você está acompanhando junto com a igreja? Tem sido bênção essa leitura na minha vida. Tenho estimulado a Heloísa. Heloísa, você já leu hoje Atos? Se ela estiver escutando, ela vai lembrar. Outra coisa, como permanecer no amor de Deus? Orar sem cessar, cultivar intimidade com Deus e aguardar Jesus, irmãos. Isso é permanecer no amor de Deus. Isso é permanecer. Isso, os falsos profetas não terão espaços com as suas doutrinas. E concluindo, terceiro dever do crente em tempos de apostasia é ter compaixão pelos espiritualmente fracos. Esse é o terceiro dever. Primeiro dever é conhecer quem são os zombadores. Segundo dever é permanecer no amor de Deus. E o terceiro dever é ter compaixão pelos espiritualmente fracos. Veja o verso 22. A igreja pode ler o verso 22 comigo? Pode ler o verso 22. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, se tiver aí. Vamos lá? E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. E tenham compaixão. Eu fico impressionado com a sensibilidade de Judas. Depois dele mostrar, descascar os falsos mestres, aqueles irmãos que estavam trazendo, envenenando a igreja, eu posso dizer assim. Depois ele diz àqueles que estão firmes, permaneçam no amor de Deus, mas ele abre um parêntese, tenham compaixão daqueles que estão fracos na fé, espiritualmente fracos. Estes existem. Existem os que estão espiritualmente fracos. E às vezes a gente quer exortar o que está espiritualmente fraco, sendo duro. Você, quem sabe, pode estar matando aquele irmão ali. Então precisamos ter muito cuidado. E aqui ele diz, os falsos ensinamentos da palavra de Deus trazem consequências dolorosas para a vida da igreja. Judas chama a atenção daqueles crentes que estão espiritualmente fracos. Fracos por quê? Houve todo tipo de doutrina. Houve tudo. E precisamos ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Tem muitos pastores midiáticos aí que precisamos ter cuidado. Que está disseminando uma doutrina falsa. De homens. É até bonito de ouvir, coloca um fundo musical, fala bonito. Aquele entusiasmo na voz, mas não tem nada de Bíblia. Quantas igrejas, quantos pastores não falam mais de pecado? Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Judas chama a atenção daqueles crentes que estão espiritualmente fracos, abatidos e contaminados pela dúvida, para serem ajudados e vistos com um olhar misericordioso por parte dos crentes saudáveis. Quando Judas escreve, salvar os outros, arrebatando do fogo, possivelmente tal expressão se refere àqueles que ainda não foram salvos. No verso 22, Judas diz, compaixão com os que estão em dúvida. Precisamos ter esse compaixão. Como? Ter paciência com aqueles que estão confusos e ensiná-los. Não condenar, mas restaurar o amor. Gálatas 6:1 fala sobre isso. Segundo, resgatar os que estão em perigo. Judas diz, salvem os outros, arrebatando do fogo. O que isso significa?
Judas, após apresentar o primeiro grupo que deveria ser alcançado com compaixão, ele apresenta o segundo grupo que segue um caminho de condenação, que terá uma punição no fogo. Porém, por meio do amor de Cristo no coração dos seus leitores, Judas entende que eles podem ser instrumentos do Senhor para proclamar a salvação por meio de Cristo. Diante disso, é importante lermos o que está escrito em Tiago, capítulo 5, verso 19 e 20, que diz assim: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Seja um instrumento de bênção na vida dos seus irmãos. Se você vê o irmão que está espiritualmente fraco, arrebate do fogo é agir com urgência para salvar os que estão se desviando. Terceiro, compaixão e resgatar aqueles que estão em perigo. Ou seja, compaixão não é conveniência, é manter-se firme contra o pecado. E Judas, ele alerta a isso. Olhe, para você for ajudar o que está fraco, o que está ali em condenação, não quer saber nada, tenha cuidado, tenha temor, para que você também não seja contaminado. Então, irmãos, a igreja deve ser um lugar de restauração. Deve ser um lugar de restauração. E como nós podemos ajudar? Ouvir, entender as lutas dos irmãos, ensinar, guiar de volta à verdade e orar, interceder por sua restauração. Judas nos chama a vigiar contra os falsos mestres. Cuidado do que você ouve. Cuidado, tenha muito cuidado mesmo. Repito, tenha muito cuidado do que você ouve. Segundo, se firmar no amor de Deus. E terceiro, restaurar os que caem. Então está na hora, queridos irmãos, nessa noite, a convite do pastor, estou trazendo esse estudo que fala sobre o dever do crente em tempos de apostasia. Devemos estar cientes que fora desta parede tem muitos falsos mestres. Segundo, nos firmar mais e mais no amor de Deus e ajudar os irmãos que estão espiritualmente fracos.